Depois de mais resultados na Copa de 2010, 2014, 2018 e finalmente conseguindo ter uma boa estreia apenas em 2022, a Espanha vinha em 2026 para conseguir manter a boa sequência depois de péssimos resultados nas suas respectivas estreias anteriores. E dessa vez enfrentando uma equipe que era estreante na Copa, né? Não só logicamente nessa edição, como na sua história, que é a equipe do Cabo Verde. Só que a Espanha não contava com um herói inusitado, queria ajudar a sacramentar esse empate histórico e heróico da equipe de Cabo Verde para conseguir tirar um pontinho na raça contra a fortíssima seleção da Espanha, que para muitos é considerada uma das favoritas. Então vem comigo que no vídeo de hoje vamos falar sobre o empate de 0-0 entre Espanha e Cabo Verde, que contou com muitos e muitos feitos e histórias que ficaram marcados, sem sombra de dúvida, nessa edição. Fala galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Gustavo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TheFoot e hoje para falarmos sobre o empate da Espanha contra Cabo Verde nesta última segunda-feira, no grupo que os dois respectivamente se enfrentam junto com Uruguai e Arábia Saudita. E cara, era uma partida que para muitos seria uma goleada da Espanha. Ao meu ver, eu também pensava a mesma coisa, que talvez não fosse uma goleada, porque já dá pra perceber que não tem seleção fraca, não tem seleção boba nessa Copa, né? Por mais que teve a questão da goleada de Curazão, ou também dos Estados Unidos, né? Mas de qualquer forma, cara, apesar dos pesares, a maioria das seleções que estão em níveis inferiores às mais fortes dos seus respectivos grupos, estão conseguindo bater de frente, cara. É só, por exemplo, analisar a Arábia Saudita, que até saiu na frente do placar contra o Uruguai e tomou um gol no finalzinho, né, nos 80. Então, dá pra perceber que não tem seleção boba. E eu também não iria esperar uma goleada, mas sim uma boa vitória da Espanha. Se fosse para analisar números, analisar estatísticas, feitos, enfim, por mais que Cabo Verde já tinha conquistado o coração de todos os torcedores que amam esse esporte, cara, se fosse pegar aqui no nível técnico, Espanha é a atual campeã da Euro, é a favorita do seu grupo, ou talvez a segunda favorita, que aí vai de cada concepção, se vocês acham que é o Uruguai, e que também para muitas pessoas é uma das favoritas para ganhar a Copa do Mundo. Então não é, né, uma seleção fraca, obviamente. E consegue, cara, ter um empate contra Cabo Verde e mais uma estreia negativa. Só que com certeza hoje o vídeo não é para falar só da Espanha, não é para exaltar a Espanha e desmerecer Cabo Verde. Cabo Verde faz história, Cabo Verde entra para a história e com um herói muito inusitado. Se fôssemos pegar a Copa do Mundo como se fosse um livro e cada página acontecesse um capítulo novo que depende das partidas em si, cara, eu não tenho dúvidas. Até o momento, o capítulo mais importante dessa história foi escrito ontem. Aquele empate que ocorreu da Espanha, cara, que estamos falando nesse vídeo, é um feito que já está marcado na edição dessa Copa do Mundo. Porque olha o nível técnico da Espanha, que conta com Pedri, Lamine Yamal, Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Cucurella, enfim, um timaço. Contra o nível técnico da seleção de Cabo Verde, cara. Não tem nem comparação. Só que futebol é maravilhoso, o futebol é interessante por causa disso, porque ele é inusitado. Ele nunca segue as normas óbvios, enfim, de qualquer tipo de partida. Não, ele é inusitado, ele propõe algo inusitado sempre. E essa que é a graça, essa que é a mística do futebol. E hoje, cara, eu preciso falar sobre esse empate, não tem como, né? E já para começar a falar sobre essa partida, precisamos entender então como que a Espanha se iniciou. Como tá aparecendo para vocês na tela, eles iniciaram com esses 11 titulares principais. E aí você já percebe que no time titular não tá a joia, né? A principal joia da Espanha, o principal nome, o rosto que aparece quando você vai fazer algo da Espanha, que é o Lamine Yamal. É um moleque de 19 anos, que é o camisa 10 do Barcelona. Ele é, sem sombra de dúvida, a grande estrela dessa seleção espanhola e não é para poucos, né? Porque, na boa, o que ele faz no Barcelona é uma barbaridade, o cara faz chover. E se esperava que ele iniciasse a estreia da Copa do Mundo como titular, mas um mês antes de ocorrer isso, ele sofreu uma lesão ainda jogando no Barcelona, ficou de fora de algumas partidas, se não me engano, as últimas 5 partidas da temporada do Barcelona, já estava quase com o título da La Liga ganho, mas aí depois se confirmou com a vitória no El Clásico para cima do Real Madrid, mas o Lamine Yamal não pôde, infelizmente, estar presente, né, como titular nessas últimas partidas, e aí existia a dúvida se o Lamine estaria ok, estaria apto para iniciar a Copa do Mundo, pelo menos que fosse no banco de reservas. E é uma notícia boa.
é uma notícia boa que o Lamine tá no banco de reservas, estava, né, no banco de reservas, e também entrou ali, não foi faltando 10 minutos, nem 15 minutos, ele entrou acho que aos 70, se eu não tô enganado, então mais ou menos uns 20 minutos ali finais ele entrou e sacudiu, né? Ele entrou e deu outra cara para a Espanha. Mas antes de falar do Lamine Yamal, vamos tentar entender, né, destrinchar como que a Espanha começou na forma de táticas, enfim, e de jogabilidade. Cara, a Espanha, na minha concepção, a ideia dela é realmente manter a posse de bola. Tanto que eu cheguei até a anotar aqui, foram 74% de posse de bola da Espanha contra 26% de posse de bola de Cabo Verde. Isso na partida inteira. Então é uma diferença assim, desproporcional, cara, do que a Espanha fez em questão de posse de bola do que o Cabo Verde. E não só posse de bola, a Espanha realmente dominou. Mas não tem como você querer desmerecer o Cabo Verde ou exaltar a Espanha, porque isso já era previsível. Quando você pega um time da Espanha que conta, na minha concepção, com os melhores jogadores do mundo em algumas posições em específico, por exemplo, o melhor goleiro do mundo, na minha opinião, que é o David Raya, ele é reserva dessa seleção da Espanha. Ele é um reserva. E se bobear, ele é um terceiro reserva, porque acho que o Juan Garcia é mais consolidado nessa seleção espanhola do que o Raya. Mas mesmo que ele não seja o terceiro reserva, enfim, ele é um reserva para o Unai Simón. Então você entende o nível dessa seleção, cara. O reserva dos goleiros é simplesmente o melhor goleiro do mundo. É um goleiro que catou demais nessa temporada, que consolidou esse título histórico do Arsenal depois de 22 anos, e depois de 20 anos poderia também ter dado o primeiro título da Europa, né, o primeiro título da UEFA Champions League para o Arsenal, só que acabou que não aconteceu. Mas ele fez defesas cruciais na partida, cara. Ele perde nos pênaltis, que é assim, um jogo de sorte, né? Não tem muito o que ele fazer, não tem muito como prever, enfim. Então não tem como eu falar mal do Raya, cara. A temporada dele é muito boa. E mesmo assim, ele é um reserva dessa seleção. Então é para entender esse nível, né, da seleção espanhola, além do Cucurella, o Loriente, que fez uma boa partida. Eu gostei da partida do Loriente. Na minha concepção, não existe um jogador que foi péssimo na partida inteira. Talvez o que chegou mais próximo de um jogador que para mim não correspondeu nas expectativas foi o Ferran Torres. Mas quando eu parti pro ataque da Espanha, eu falo um pouquinho sobre ele. Para concluir essa parte defensiva no geral, eu gostei muito do Cucurella nesta partida. E, aliás, gosto muito da jogabilidade do Cucurella. Depois eu tô para fazer um vídeo do Real Madrid, quando todo esse clima de Copa, quando todas essas partidas, enfim, né, todas essas coisas que estão acontecendo darem uma acalmada, enfim, uma amenizada, eu pretendo trazer um vídeo do Real Madrid para falar sobre esse time que o Real Madrid tá contando, que já tem Dumfries, titular, né, da lateral holandesa. Tem o Cucurella agora, titular da seleção espanhola, sem sombra de dúvida. Tem também o Konaté, que vai jogar hoje como titular da zaga da França. É um timaço, cara. O Real Madrid tá montando um timaço. E aí hoje, ainda hoje não, mas um pouquinho mais pra frente eu trago um vídeo do Real Madrid, porque não tem como a gente simplesmente ignorar o fato que o Real Madrid tá quase formando, ou talvez esteja formando os Galácticos 2.0. E aliás, com o retorno do José Mourinho. Então tem muita coisa para falar do Real Madrid, sem sombra de dúvida. Mas o foco, né, principalmente que é essa partida da Espanha, eu não tenho o que reclamar da parte defensiva, não sofreu nenhum perigo, né? Eu vou depois falar aqui as finalizações de Cabo Verde, você vai ver que realmente não surgiu nenhum perigo, não teve uma grande chance, né? Cabo Verde, nas poucas chances que teve, eu acho que faltou muito daquele último passe. Cara, teve uma jogada que eu não vou lembrar agora qual é o jogador, peço desculpas, mas ele tava indo livre no meio campo, tinha um outro jogador na outra ponta e um outro livre, um pouquinho mais marcado, cercado ali, mas também tinha como redirecionar um passe para ele, e ele vai lá e finaliza direto, chuta muito longe do gol, acaba não isolando, né, mas se distanciando muito da finalização ao gol. E aí é o que você entende, né? Uma seleção que estreou nessa Copa do Mundo, e não só nessa edição, como na história, cara. Então dá pra se entender a pressão psicológica que tem ali, porque você tá enfrentando uma Espanha, cara, uma atual campeão da Euro. Você já começa na história da Copa do Mundo enfrentando a atual campeão da Euro, campeã da Copa do Mundo. Então é isso, é esse time que você enfrenta de primeira. Então a pressão psicológica para os jogadores, que a maioria deles, aliás, todos eles estavam jogando pela primeira vez das suas vidas, né, a Copa do Mundo, é compreensível, dá para se entender. Mas também tem que destacar a defesa da Espanha, porque se tivesse falhado aqui, seria ainda mais histórico, né? Poderia surgir a vitória de Cabo Verde, já entrando para a história, ainda mais, é claro, mas não ocorreu porque a defesa da Espanha em si foi muito sólida. Só que principalmente pelo Cucurella, tá? Eu tenho que destacar o Cucurella. Sensacional a partida dele. Teve um lance que ele tava dividindo a bola no ataque.
o Cabo Verde conseguiu tirar a bola e partir para um contra-ataque, menos de, sei lá, 10 minutos depois ele já estava no meio de campo tirando a bola e voltando pro zagueiro. Ele é absurdo. O Guri, ele é absurdo. Mas, partindo agora então um pouquinho mais pra frente, partindo pro meio de campo, a seleção espanhola tem um dos melhores meio de campos dessa Copa, na minha opinião. Conta com Pedri, Rodri, é realmente um timaço. E para mim corresponderam. Na medida dos possíveis, os dois corresponderam. Porque é isso, cara. É essa seleção que, enfim, que impõe, né, esse respeito nesse meio de campo e no ataque. A defesa da Espanha, quando você olha de primeira, talvez nem impõe tanto respeito. Mas o meio de campo, cara, falando do Pedri, que é o melhor meia do mundo, sem sombra de dúvida. O Rodri, que há pouco tempo atrás venceu a Bola de Ouro, conquistando Champions, enfim, conquistando tudo na Inglaterra. Então é um meio de campo muito sólido. E é um dos pontos bons e talvez um dos poucos pontos sólidos para se dizer dessa partida. Por mais que eu destaquei a defesa, né? Eu acho que ainda assim a defesa ficou muito inativa no geral, porque também não foi exigida. Mas o meio de campo talvez foi um dos pontos interessantes de se analisar essa Espanha. E é isso, né? Acho que no geral a forma como a Espanha jogava redirecionava muito no seu meio de campo. O Pedri, ele tem aquele passe refinado. Ele e o Cubarsí, né? Curioso, o Cubarsí é um zagueiro, mas tem um passe refinado também, passando ali na diagonal, naquele espaço livre que os zagueiros ou os laterais costumam deixar. E teve várias e várias vezes que a Espanha quis fazer isso, só que ao decorrer da partida a Espanha foi começando a ficar desesperada, na minha opinião. A Espanha foi começando a ficar perdida e tendo que utilizar só dessa jogada e do cruzamento, uma criatividade muito pobre da Espanha, né? Quando começou a ficar com essa pressão de Cabo Verde, que estava crescendo na partida, querendo ou não. Então a Espanha só utilizou desta forma tática, dessas jogadas em específico, claro. Às vezes contando com o Lamine Yamal, né, a genialidade do Lamine Yamal, contando com o Dani Olmo, que eu acho que entrou muito bem. A Espanha conseguiu fazer coisas diferentes, mas isso na reta final da partida, sei lá, nos últimos 10 minutos. Então, na partida em si, não dá pra se dizer que a Espanha foi, enfim, fez um show tático aqui, porque na minha concepção não fez. Mas, enfim, para concluir essa parte do meio de campo, eu achei interessante. Tem muito que melhorar, cara. Se eu destaquei no jogo do Brasil que tinha que melhorar, o da Espanha também precisa. E ainda mais, porque é um meio de campo que, na minha opinião, é muito melhor que o do Brasil. Então tem a responsabilidade ainda maior de melhorar, né? Mas, enfim, no geral, acho que foi isso do meio de campo. E partindo agora para o ataque, que aí é o mais importante, porque conta com o Lamine Yamal, que não estava como titular, mas estava no banco. E veio com o Oyarzabal e Ferran Torres, e que, na minha humilde opinião, são bons jogadores, tá? Não são jogadores ruins. Mas quando você tem o refino do Pedri, a qualidade do Rodri, a técnica do jogador do Arsenal, do Merino, quando você tem todo esse contexto geral, fica um pouquinho complicado para você se analisar e entender aqui que a Espanha exige desse ataque, né? Se você for entender todas essas especulações, né? Todos esses jogadores específicos, você entende que a Espanha, cara, pega muito nesse ataque e que precisa realmente exigi-los ainda mais. E, na minha opinião, foi esse um ponto negativo da Espanha. Eu acho que o ataque foi péssimo, cara. Assim, talvez não posso dizer péssimo, porque, querendo ou não, teve os milagres, né, que o Vozinha chegou a fazer, e que, você sobretudo, vou ter que falar dele, não tem como. Mas o ataque da Espanha, cara, se você for perceber, as finalizações, a maioria, eles praticamente tocaram, assim, um recuo pro Vozinha, cara. Chutaram no meio, não tentaram um chute de longe. Pedri pouco fez nessa questão de finalização. Eu acho que um dos piores da partida da Espanha, cara, é o Ferran Torres. E eu sou torcedor do Barcelona, então eu acompanho muito o Ferran Torres, né, por clube. E esse já é um problema típico do Ferran. Ele perde um caminhão de gols. E aí quando vai uma partida lá, ele faz 3, 4 gols, sei lá, contra o Villarreal, contra a Real Sociedad, ele começa a engatar uma boa sequência, mas quando começa a perder é uma queda brusca. É uma queda que só vai decaindo, é um declínio absurdo. E aí vai decaindo, decaindo, e quando você quer tentar, né, voltar para cima, quer tentar manter a boa sequência, não dá certo. Então, o Ferran Torres, para mim, é um dos piores da partida da Espanha, nessa partida, né, nesse empate. Ele, para mim, é um dos piores. Não que ele jogou péssimo, tá? Não que é uma partida para se esquecer do Ferran Torres. Mas, cara, você tem um bom time do seu lado. Você precisa tentar coisas a mais, você precisa usar o refino que você tem, a técnica que você tem. E, para mim, o Ferran ele ficou muito recuado ali na posição dele e não fez nada mais que isso. Tanto que quando começou a ter as alterações, cara, a mudança foi nítida, foi muito clara. E aí, então, já puxando um gancho, vamos falar das alterações, das substituições.
que entra o Lamine Yamal, um pouco mais pra frente entra o Nico Williams, entra o Merino, e aí eu gostei muito das substituições, porque deram uma outra cara pra Espanha. Eu vi um post, inclusive, falando em substituições, eu vi um post falando sobre o fato do Lamine e do Nico Williams serem duas peças que sem eles a Espanha não joga nada, ou joga muito menos. Cara, eu não quero tirar uma partida para Cristo, né, e falar enfim, das últimas edições, últimas campanhas da Espanha nas competições que ela disputa. Então eu não vou só pegar essa partida para falar que é uma certeza absoluta. Só que nessa partida, a minha humilde opinião é que nessa partida eu concordo com esse post. Eu concordo que sem o Lamine Yamal e sem o Nico Williams, a Espanha foi muito pobre na criação. A Espanha pouco apresentou, pouco fez. E quando vinha um lance ali, um recuo, na parte defensiva era quase perfeita. O Loriente não deixou passar nada praticamente. E o Cucurella, sensacional, para mim o melhor da Espanha. Mas, acima de tudo, você precisa, cara, ficar mais esperto, ficar mais ligado, porque você entende que você tem jogadores muito, mas muito fora da curva no seu banco, e você precisa utilizar eles de imediato, eu entendo, mas de uma forma bem mais cautelosa. A Espanha utiliza o Lamine Yamal e o Nico Williams como uma válvula de escape, só que quase obrigatória, entende? Quase que o Lamine entra para ele ter que fazer história, para ele ter que fazer uma jogada absurda, para ele ter que fazer um golaço, ou um cruzamento perfeito de 3 dedos, enfim, de trivela, ou talvez puxar a zaga inteira, puxar a defesa inteira, né, driblando ou recuando para a defesa vir de Cabo Verde e aí conseguir achar um passe livre. Cara, você conta muito com o Lamine Yamal, você conta muito com o Nico Williams, e aí é onde eu concordo com esse post. Por mais que você pode discordar se for verdade ou não, se isso acontecer, se a Espanha começar a se submeter a isso, cara, não é nada agradável para a Espanha. Não é nada bom para a Espanha ter que se submeter a isso. Porque você fica dependente no jogador. E quando você fica dependente, me permite dar um exemplo aqui, a seleção brasileira quase está nessa dependência com jogadores específicos, né? Seja o Vinícius Júnior, seja o Rafinha, seja o Endrick, que peço desculpas por ter citado o Endrick na partida passada do Brasil, da estreia, mas contra o Haiti eu vou citar o Endrick sem sombra de dúvida. Falo um pouquinho sobre a partida contra Marrocos, a ausência dele, e também falo, né, do que acontecer, a ver, aliás, o que vai acontecer contra o Haiti. Mas, voltando aqui, a dependência que o Brasil cria nesses jogadores realmente é um problema, se tornou um problema, na minha opinião. E aí, se a Espanha está se encaminhando por esse mesmo caminho, eu não vejo um fim muito diferente, não. Sinceramente, eu não vejo. É lógico, o Brasil não tem um Lamine Yamal, o Brasil não tem um Nico Williams, né? Tem um Vinícius Júnior, tem um Rafinha, beleza, mas a qualidade técnica do Lamine Yamal é absurda, cara. E eu entendo, eu consigo entender esse ponto. Só que você ficar dependente nunca dá certo. Você depender do jogador nunca dá certo. Porque o Lamine tá voltando de lesão, cara. Você não pode colocar o moleque, que inclusive era a estreia dele, da sua carreira da Copa do Mundo, né? Primeira vez jogando a Copa do Mundo na carreira. Então não dá pra você colocar um peso nesse moleque, por mais que ele já tenha peso de sobra de ser o camisa 10 do Barcelona com 19 anos. Mas mesmo assim não dá pra você colocar esse peso nele. Desculpa, não dá. E é isso, né? Então, para concluir dessa parte, eu concordo com esse post nesta partida, mas eu não vou levar para Cristo e considerar todas as anteriores, porque eu também não acho que é exatamente isso, mas eu vejo uma margem para isso. Bom, só para concluir essa parte da Espanha e a gente já começar a falar de Cabo Verde e principalmente do Vozinha, claro. A Espanha, então, com essas alterações, conseguiu surgir um efeito instantâneo praticamente. Lamine Yamal entrou muito bem, conseguindo driblar, fazer, enfim, aquela firula que ele consegue fazer, incomodar a defesa de Cabo Verde, mas não conseguiu surgir tanto efeito porque o resto do time parecia que não estava se conversando. A Espanha foi ficando desesperada, a Espanha foi ficando afobada na minha concepção, e aí quando tentou criar, nada dava certo. E é isso, é subsequência do que você estava criando a partida inteira. Você não estava exigindo muito, você não estava tentando muito, e aí depois teve que correr atrás do placar, por mais que não estava perdendo, claro, mas precisa, né? Cada ponto é crucial na Copa do Mundo. E aí você está correndo atrás do placar para tentar sair com a vitória, só que você pouco fez na partida e pouco vai ter se continuar dessa mesma forma. Então, a Espanha meio que usufruiu do que consumiu. E é isso que eu vejo nessa partida da Espanha. Preocupações para o futuro? Talvez, talvez. Mas ainda é muito cedo para falar alguma coisa. Na próxima partida que a Espanha enfrenta a Arábia Saudita, aí sim
Pra mim é um panorama bem melhor, é uma divisória muito melhor do que a Espanha vai ser nessa Copa do Mundo. Caso a Espanha perca, cara, a situação dela vai ficar complicada. Aí o grupo tá muito embolado ainda, né? Todas as equipes estão com um ponto. Mas, com certeza na rodada que vem essa situação vai mudar. Não com certeza, mas assim, praticamente certeza que isso deve acontecer. Bom, mas da Espanha foi isso que eu achei da Espanha particularmente. Não deve se preocupar tanto, mas tem que ficar de olho. Poderia ter feito muito mais, aliás. Só que agora temos que falar da estreante da Copa do Mundo, uma das estreantes da Copa do Mundo, e que já fez história na sua primeira partida oficial da história, né, que disputou a Copa do Mundo, que é a equipe de Cabo Verde. Eu citei para vocês no início do vídeo sobre a posse de bola, né, que Cabo Verde ficou com 24% apenas, e eu falo agora de finalizações. Cabo Verde teve 6 chutes ao gol contra 27 chutes ao gol da Espanha. E, né, chutes direto ao gol, no caso, foram finalizações no geral. Chutes direto ao gol, a Espanha teve 7 finalizações ao gol e Cabo Verde teve uma das 6 que concluiu na partida inteira. Então, a ideia de Cabo Verde, a tática, estava muito nítida, estava muito clara, que era explorar um contra-ataque. Estava muito claro. E aí, eu acho que, na minha opinião, foi bem. Na minha opinião, a Cabo Verde conseguiu executar bem o que estava pensando. Só que aí a gente consegue entender, cara, que a qualidade técnica realmente pesa quando vai ver esse fator decisivo. Eu falei da jogada, né, que o cara estava sozinho, tinha um jogador do lado dele, poderia tocar. Beleza, é a estreia, cara, da sua seleção, você tem um peso enorme nas suas costas e o nervosismo bate, ou a vontade do protagonismo às vezes fala mais alto. E se eu tentar daqui, eu fazer um golaço assim contra a Espanha, só se eu tentar, né, fazer um golaço aqui, e aí você vai lá e conclui, é compreensível. Não é nada, enfim, que não faça sentido algum, né, não faça lógica. Então é compreensível que os jogadores de Cabo Verde iriam pensar dessa forma. E tá tudo bem. Mas a gente precisa entender, cara, que a ideia tática de Cabo Verde é muito interessante. É uma equipe que tem noção de onde ela está, tem noção do lugar que ela exerce, que tecnicamente é muito inferior às demais equipes do seu grupo. Só que a forma dela é como se fosse uma armadilha para atrair os seus adversários e num contra-ataque tentar a sorte, enfim, tentar um lance ali e ver o que dá. E eu não tenho muito o que destacar da partida de Cabo Verde, cara, porque sinceramente foi muito nula, né? A defesa da Espanha, cara, foi quase perfeita ali, assim, não deu brechas, não deu espaços, não errou muitos passes, a defesa da Espanha foi muito bem. E isso tudo, eles estavam jogando tanto, né, a equipe de Cabo Verde para a sua defesa, que o Cubaci muitas das vezes estava indo pro ataque, cara. Isso faltando, sei lá, 20 minutos para acabar a partida, o Cubaci estava indo pro ataque. Então, aí dá pra você entender o que a Espanha estava querendo apresentar e o que Cabo Verde estava disposto a sofrer. E graças a Deus deu certo, né? Para o Cabo Verde, que bom que deu certo. Para a Espanha, uma lástima, uma pena que acabou não dando tão certo quanto eles esperavam. Mas, diante de tudo isso, diante dessas histórias individuais, teve um certo senhor de 40 anos, tá? Só isso, 40 anos e tá na lista seleta de jogadores de 40 anos nessa Copa, que, se não me falha a memória, é o Cristiano Ronaldo, é o Modric, é o Neuer e o Vozinha. Não lembro se tem um outro jogador no momento que tem a mesma idade que eles, ou que pode fazer durante a Copa, mas os principais que eu lembro de cabeça são esses. E o Vozinha, cara, ele entra pra história, né? Ele entra pra história porque eu falei sobre a questão, né, que a Espanha finalizou 27 vezes e 7 vezes ao gol. E dessas 7 defesas, vamos pegar os números aqui específicos. O Vozinha teve, dessas 7 defesas, 6 dentro da área, ou seja, 6 finalizações muito mais difíceis dele pensar, dele raciocinar ali de última hora, e uma delas então fora da área. E aí 3 bolas afastadas na área, que aí, né, nos escanteios, enfim, e uma que também ele afastou em uma finalização, só que eu não sei se conta nessa estatística que eu olhei aqui pra vocês. E cara, o Vozinha teve uma nota no SoftScore. Eu só cheguei a olhar o SoftScore, não cheguei a olhar os demais aplicativos de notas, né, e avaliações. Mas ele teve uma nota do SoftScore de 9.7 no geral. 9.7 para um goleiro é absurdo. E cara, o Vozinha é o grande protagonista dessa partida. O empate não teria ocorrido se não fosse ele, sem sombra de dúvida, é claro. Tudo que aconteceu de histórico nessa partida, muito se vem por causa dele. E falando de história, falando em feitos e falando deste grande personagem dessa partida, ele, antes da partida, né, ele tinha 50 mil seguidores no Instagram. E aí aconteceu, acho que vocês já devem ter visto, obviamente,
que a transmissão, né, da Cazé TV reuniu ali um mutirão para começar a seguir o Vozinha. E aí, cara, no momento que eu tô gravando esse vídeo, aliás, eu tava gravando esse vídeo ontem e acabei concluindo ele hoje. No momento que eu estava vendo, ele tinha 4,7 milhões de seguidores e que provavelmente, cara, eu não cheguei a olhar depois, mas ele deve ter aumentado ainda mais. Ele já deve ter batido 5 milhões. Porque eu lembro que eu cheguei a ver depois, ele tava com 4,9. Então ele já deve ter batido uns 5,5, provavelmente. Cara, é absurdo. Ele entra, inclusive, pra lista, né, de jogadores que mais ganharam seguidores durante essa edição da Copa e ele tá ranqueando ela, obviamente. O cara conquistou mais de 4 milhões de seguidores em menos de, sei lá, desde que surgiu o mutirão até o momento que eu tava gravando esse vídeo, cara, era menos de 10 horas de um pro outro. Menos de 10 horas e o cara estava com absurdos 4,7 milhões e, obviamente, de forma muito justa, porque ele fez história, ele fez defesas absurdas, ele fez uma das partidas mais memoráveis para um goleiro nessa edição de Copa do Mundo. No atual momento, eu afirmo que ele foi a melhor atuação de um goleiro nessa edição da Copa. Claro, tem muita coisa para acontecer, enfim, tem muitos jogos para rolar ainda, mas ele fez história, né? Não tem como falar que não. E eu precisava destacar o Vozinha, eu precisava destacar esse cara, porque, cara, 40 anos, ele que detém título, né, de Copa Africana, se não me engano são 3 ou 4, posso estar enganado. E é isso, cara, é absurdo o que ele fez, sério, é absurdo. Então, só pra gente concluir, né, a avaliação geral, também destaque para as demais partidas que ocorreram na segunda, tá? Porque tivemos 4 partidas em 4 empates. 0-0 Espanha e Cabo Verde, 1-1 Bélgica e Egito, jogaço, aliás. Uruguai e Arábia Saudita, né? Falando em jogaço, mais um. Inclusive, cara, se o Uruguai persistisse um pouquinho mais, fazia uma virada. Se tivesse, sei lá, uns 10 minutos a mais, o Uruguai fazia uma virada. Que partida do Uruguai? Eu não estava esperando. E que pra mim, cara, o Uruguai passa com sobras, tá? Assim como eu acho que Marrocos vai passar no grupo C com sobras, o Uruguai deve passar com sobras nesse grupo. E aí também teve Nova Zelândia e Irã 2-2, jogaço também. Teve virada também nessa partida, enfim, jogaço, cara, jogaço. E é isso. Concluímos então, né, nossa análise sobre esse empate de Espanha e Cabo Verde com um herói inusitado e histórico, né, que o Vozinha já entrou pra história. E eu gostaria que vocês me dissessem no comentário o que vocês acharam, cara. O que vocês acharam dessa partida no geral. Não esquece também de deixar seu like, inscrever no canal e ativar o sininho. E provavelmente amanhã eu vou trazer um outro vídeo falando sobre a estreia do Messi, a estreia do Mbappé, a estreia do Haaland, né, pela Noruega, enfim. Messi aí enfrentando... Eu não lembro exatamente qual era a seleção, sei que é a seleção do Mahrez, mas não lembro agora exatamente qual seleção seria. E também o Mbappé e o Sané, cara. Olha que confronto absurdo. E também, dependendo, né, do horário que eu vou fazer o vídeo na quarta-feira, até posso falar sobre a análise do jogo de Portugal. Mas aí eu não sei ao certo se vai bater, né, os dois horários. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Como eu já falei, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, deixa os comentários o que você achou dessa partida. E até amanhã, tá? Porque amanhã tem vídeo falando sobre essas equipes que, na minha opinião, são as principais para ganhar a Copa do Mundo. E é isso, galera. Valeu!